Fala, meus queridos. Olá, tudo bom? Como vai? Eu sou o Rafael Ferreira, né? No chão de Macedo. E agora eu abro um canal, né? Esse canal que eu tenho, nesse YouTube, já tem acho uns 5, 6 anos, não sei, sobre futebol, né? Sobre o Mundial de Clubes, né? Da FIFA de 2025. Tivemos grandes equipes que ficaram para trás, como River Plate e Boca Juniors, né? E assim, analisando esse futebol, esse Mundial de Clubes, de a cada 4 anos, até que é bom que todos os clubes do mundo participem, nem quase todos, né? Participem do Mundial de Clubes, né? Foram 4 equipes brasileiras, né? Grandes equipes, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, né? E analisando, né, os jogos, eu achei que o Botafogo ia chegar mais, né? E o Palmeiras, assim, tem um time já certo. O Flamengo também, eu acreditava que ia chegar bem longe, mas infelizmente ficou pelo meio do caminho. Que o Bayern de Munique também é um ótimo time, um excelente time, um grande elenco, né? Tem um técnico, o Company, né? Que é da Bélgica. E o Botafogo, cara, tá um grande time também, né? Apesar de ser eliminado, né? O Botafogo conquistou a Libertadores, primeira Libertadores, né? Quase 30 anos depois, o Campeonato Brasileiro. E, assim, em 2 semanas aconteceu muita coisa. Uma semana Libertadores, uma semana Brasileiro, e outra semana já vai jogar o Mundial. Então, não houve um preparo, não houve um descanso, né? Para esses jogadores que um final de semana campeão da Libertadores, outro final de semana campeão brasileiro e outro final de semana já vai jogar o Mundial de Clubes, de Copa Intercontinental, entendeu? E analisando assim, Palmeiras e Botafogo tem um time assim. O Botafogo não jogou bem contra o Palmeiras, né? O Palmeiras sempre atacando ali, jogou bem o tempo todo. Eu acredito que o Palmeiras e o Fluminense cheguem lá na semifinal, ou os dois na final, porque não pode haver, né? Assim, a chave bateu o cruzamento, né? Palmeiras e Fluminense, né? Eu acredito que Palmeiras e Fluminense se classificam para as semifinais desse super, super Copa do Mundo, agora pode falar agora, Copa do Mundo, né? Para mim é Mundial de Clube, não deixa de ser. E analisando aí esses dois times, Palmeiras e Fluminense, tem tudo para assim se cruzarem na semifinal, né? Olhando para o Paris Saint-Germain, né? Tem o Latkever, não sei, eu não sei, não ligo muito os jogadores, né? O Harry Kane do Bayern de Munique, o Mbappé, o Vinícius Júnior do Real Madrid, o Valverde, Real Madrid, o Borussia Dortmund também tem um grande time também, ganhou do Monterrey, né? Analisando essas quartas de final aí, a chave do lado do Real Madrid. Real Madrid, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e Bayern é mais difícil. Enquanto a chave daqui, Palmeiras e Chelsea, Fluminense e Al Hilal, eu acho que é mais tranquila. Porque o Chelsea foi surpreendido pelo Flamengo, né? E tiraram onda com os europeus, né? Mas agora os europeus agora estão nas quartas de final. O PSG que perdeu para o Botafogo, né? O Botafogo surpreendeu o PSG 1-0. E o Flamengo surpreendeu o Chelsea por 3-1. Agora o Chelsea está nas quartas de final. Por quê? O Benfica é um time fraco, entendeu? Francamente falando, assim, horrível. Desculpe o torcedor do Benfica, de Portugal, a me xingar, tudo. Mas eu acho que o Benfica é um time fraco, um time envelhecido. E o Real Madrid, né, tem um time bom. O Al Hilal surpreendeu, né? Achava que o Manchester City ia passar ali, entendeu? Mas infelizmente ficou pelo meio do caminho, né? Analisando aí, acho que não há assim palpites, né? Temos que ver, né? Qualquer coisa tem prorrogação e tem pênalti, entendeu? Um desempate, né? Então boa sorte aos times brasileiros, né? E que um pelo menos vença, chegue à final e vença, né? Para poder representar bem, colocar o nosso futebol brasileiro que nunca deveria sair do topo,
Mas infelizmente hoje o futebol brasileiro saiu do topo, entendeu? Por quê? Os jogadores antigos iam para a Europa, jogar para o Benfica, jogar no Internacional, jogar no Barcelona. Eles, nós, né, os brasileiros, os jogadores brasileiros são culpados pelo sucesso do europeu. Por quê? Pô, Galé Garrincha, Tostão Rivelino, o Brasil ganhou 58, 62, 70 e ficaram encantados, né, com esse futebol. Aí, com certeza, né, deve ter passado, e jogadores, né, deve ter passado para esses jogadores europeus, né, a forma de jogar. E por isso que agora o Brasil não está mais no topo do futebol mundial. E que a ser, voltemos a ser a primeira potência do futebol pelo mundo, tá? E deixa o meu obrigado, tá? Vamos lá, gente. Vamos curtir. Obrigado. Inscreve aí no canal, aí, ativa o sininho, tá? E vamos que vamos. Obrigado e um bom dia a todos.